Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen vai jogar contra o Leão Armênio, galera. Isso aqui é um espetáculo, é um privilégio poder ver esses caras jogando ao vivo, poder falar sobre essas partidas, porque realmente vão fazendo história aqui esses grandes jogadores. Magnus Carlsen contra Leão Armênio vão jogar 4 partidas e nós vamos assistir as 2 primeiras por enquanto. E no próximo vídeo as outras 2, tá bem? Vamos lá! Muito bem, galera, Magnus Carlsen vai jogar aqui com as peças negras nessa partida contra o Leão Armênio, que tem quase 2.800 de rate. Aqui o bicho pega, hein? Aqui vai ser bem legal. Agora, antes de começar a partida, eu quero falar com você se a sua empresa trabalha com dados. Muito provavelmente a sua empresa está precisando de um saneamento de dados, né? Consertar problema de cadastro, consertar um monte de coisa ali que pode estar trazendo prejuízo para a tua empresa. Então, se for esse o seu caso, continua aqui comigo. Eu quero saber se na sua empresa você já teve problemas com cadastros errados. Aí o que acontece? Nota fiscal recusada, o imposto é calculado errado, o faturamento erra. O que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade. Todo mundo que trabalha ou já trabalhou numa grande ou média empresa sabe que isso acontece todos os dias. E por que isso acontece, galera? Porque os dados são perecíveis. Com o passar do tempo, os seus dados de clientes, de fornecedores, de produtos vão ficando corrompidos, vão ficando antigos, vão ficando duplicados. Você vai tendo uma série de problemas na sua base de dados. Quantas vezes a sua empresa recebeu o pedido errado porque o fornecedor simplesmente não entendeu o que você queria comprar? Agora, existe uma solução prática para resolver todos os seus problemas com cadastro. Com o software 4MDG, sua empresa pode limpar todos os dados ruins através de um saneamento especializado. Você pode corrigir os cadastros de clientes e fornecedores com uma busca especializada em mais de 200 fontes em tempo real. E você vai ter a garantia de que aquele cliente está ativo e tem todos os dados corretos ali para garantir a legitimidade desse cliente que ele pode comprar da sua empresa. A 4MDG pode eliminar toda a duplicidade de produtos no seu sistema através da técnica de padronização. É o fim dos produtos duplicados, repetidos ali no seu cadastro. Além disso, o software 4MDG pode automatizar a sua central de cadastros com um workflow inteligente. É o fim das exportações para Excel e manipulações ali de dados para corrigir e limpar os dados do seu sistema. Você não quer receber um checkmate aí do seu cadastro incompleto, né? Então faz o seguinte, entre em contato com o pessoal da 4MDG, o link está aqui na descrição do vídeo e solicita para eles um diagnóstico gratuito da base de dados ali da sua empresa. E você aproveita para conhecer mais também sobre esse software que é usado pelas maiores empresas do Brasil. E você também pode ser um parceiro da 4MDG se inscrevendo no programa Finder e você vai receber comissão a cada indicação bem sucedida, tá bom? Leva isso pra dentro da tua empresa então, leva pro teu gerente, pro teu diretor, ou se você for o tomador de decisão, já entra em contato diretamente com a 4MDG e coloca um fim nesse problema aí de cadastros, tá bom? Muito bem, vamos ao vídeo! Muito bem, galera, Leão Armênio tem as peças brancas e começa com o peão da dama D4, Magnus Carlsen responde com E6, cavalo em F3, cavalo em F6 pelo Carlsen e depois de bispo em F4 o Aronian vai aí pro sistema London contra o Carlsen, que é isso? E aqui bispo em E7 jogado pelo... É bom porque a gente aprende, o Carlsen ganha de todo mundo jogando o sistema London, vamos ver ele de negras, acho que a turma, o Aronian é esperto, ele tá jogando isso pra aprender o que o Carlsen joga de negras aí contra o London, né? H3 foi jogado B5, B5 pelo Magnus Carlsen aqui, é inacreditável, ele joga qualquer coisa. A partida seguiu com E3, agora atacando o peão, e o Carlsen protege tudo aqui com A6. Cavalo de B em D2, bispo B7, olha que fantástico o desenvolvimento aqui do Carlsen. Adorei, B5, A6, bispo B7... Cara, depois que ele faz é tão genial, né? Bispo D3 e agora C5. Pô, como é que vai reclamar de um desenvolvimento desse? Já se desenvolveu bem demais aqui as negras. C3 foi jogado, cavalo C6 E4, um centro bastante forte aqui. E agora D6 simplesmente protegendo a posição, reforçando aqui o controle de E5. Bispo em E3 foi jogado, Roque colocando o rei em segurança. Roque também. E agora o Carlsen segue com torre C8, né? A posição... Abertura impecável aqui dos dois, né? Olha só, exemplar, né? O desenvolvimento dos dois aqui, realmente nenhuma falha até agora. D por C5, D por C5, dama E2, completando o desenvolvimento aqui do Leão Armênio, conectando aí as torres. O Carlsen também desenvolve aqui a dama para a segunda horizontal. Olha
olha, esse é para deixar qualquer autor de livro, aqui sim, tô com todo autor de livro satisfeito, né? Satisfeito aqui. O Carlsen não quis contrariar as regras na abertura não, contra o Aronian. A4 foi jogado agora pelo Aronian e temos aqui C4 atacando o bispo vai para C2 e torre de F em D8, as torres precisam de ar, as torres precisam de colunas abertas. A partida seguiu com torre de F em D1. E agora H6, aqui um profilático na hora certa, né? Controlando aqui a casa de G5 e dando possibilidade do rei escapar no futuro. AB5, AB5, B3, o Aronian vai para cima desses peões avançados aqui do Carlsen. CB3, bispo por B3 e aqui o Carlsen tem um alvo aqui na posição que é o peão de B5. E o que você faz quando você tem um alvo? Bom, ou você encontra um alvo também do seu adversário ou você se livra do seu alvo, né? B4 aqui tentando se livrar do alvo, C por B4, cavalo por B4, trocando, portanto, e aqui cavalo D4 pelo Aronian, controlando aqui a casa de C2, trazendo mais uma proteção para B3, Carlsen segue com dama em E5, fazendo uma provocação aqui, ameaçando inclusive capturar, mas aqui o Aronian segue. Tem várias maneiras. Aqui a posição já começa a ficar complexa, né, pessoal? Porque dá pra jogar um torre A7, que mais que dá pra jogar? Dá pra voltar o cavalo pra F3, ou dá pra jogar esse F4 aqui do Aronian também, olha aí que legal. E o Magnus Carlsen, satisfeito de ter provocado esse F4, volta aqui com a dama pra casa de B8, protegendo aqui a casa de A7, trazendo uma proteção aqui para suas peças. E nesse momento o Levon Aronian vai para um lance brilhante aqui, galera. Ó, notem que aqui o tempo do Carlsen já não tá bom, 6 minutos e meio. O Aronian tem mais tempo e o Aronian mostra todo o seu garbo e elegância agora com o lance brilhante aqui. Ele pensa por 4 minutos e faz esse lance brilhante, cavalo por E6, né? E o ponto todo é que ele tá entregando duas peças, ele vai entregar, agora a gente vai ver, né? F por E6, bispo por E6, já ganhou 2 peões e depois de rei H8, bispo por C8 e torre por C8, ou seja, o Aronian entregou um cavalo e um bispo, duas peças, por uma torre, só que também 2 peões, né? E agora ele fica com um peão muito forte, um peão passado aqui no centro, né? Então muito interessante o que o Leão Armênio tá fazendo. Olha, para tentar ganhar do Carlsen é só jogando assim mesmo, né? Agora, será que é suficiente? Vamos ver. Por enquanto, fazendo a partida brilhante aqui, Aronian. Torre em A7 foi jogado, agora a torre muito bem protegida aqui pelo bispo, né? E aqui você pode estar pensando o seguinte, agora caiu o peão central, dá pra jogar um bispo por E4. Na verdade não, né? Porque depois de cavalo toma, aqui tá caindo o bispo, né? Então torre A7 foi um lance muito esperto aqui do Aronian, porque pressiona em B7, mas também crava o bispo para poder proteger o peão central. Galera, bispo C5 seguiu aqui pelo Carlsen. Tira essa torre daí, né? Agora bispo por C5, torre por C5. E a partida seguiu com torre de D em A1, dando reforço para a torre que estava desprotegida aqui em A7 com a troca dos bispos, né? Cavalo C6, tira essa torre daí. Aqui dama em E3, olha que legal, Aronian. Que partida de classe, né? Aqui também partindo para cima do Magnus Carlsen. O Carlsen segue com torre C2 e agora a torre de 7 que está atacada volta para a casa de A4, protegendo o peão central. Galera, aqui é o jogo de gigantes. Dama D8 foi jogado agora pelo Carlsen, pressionando o cavalo. Cavalo vai para casa de F3 e aqui cavalo E7 também manobrando, saindo da frente do bispo aqui, Magnus Carlsen. Aronian segue com dama B3, um lance aqui que ataca todo mundo, mas aqui o Magnus Carlsen não tem problema de proteger a posição. E ele não se preocupa com um lance como torre A7, por exemplo, que não foi jogado, parece muito bom, mas a dama escapa aqui com cheque, né? O ponto todo é esse, a dama ganha esse tempinho e depois o bispo sai, provavelmente capturando um peão e a dama tá protegendo o cavalo, né? Então a posição é rica. E a partida seguiu com o cavalo D4, portanto o Aronian vai para essa ideia de bloquear a diagonal de casas escuras com o tempo sobre a torre. Mas esse lance acaba não sendo tão bom, porque agora a torre C1 é um lance muito forte aqui do Carlsen, e se trocar as torres, começa a cair aqui alguns peões que são muito importantes. Já que as brancas entregaram 2 peças por uma torre, é muito importante preservar esses peões a mais, né? E aqui então o Aronian erra mais uma vez quando joga a torre por C1. Então o que ele poderia ter jogado, né? Cavalo D4 a gente viu que não foi tão bom, de repente E5 aqui seria um lance bem ativo e colocaria mais dificuldade. Mas ainda assim, nessa posição, talvez rei H2 ainda desse para segurar bronca aqui, porque
Dama por F4, por exemplo, dama G3 seria uma possibilidade, praticamente forçando trocas. E depois das trocas, poderia tentar jogar um final assim. Pelo menos as brancas ainda têm esse peão, né? Porque aqui daria para tentar jogar um torre cheque, depois tomar aqui em E4, né? Seria uma possibilidade também. Enfim, talvez jogar esse final, 2 torres e cavalo contra torre, 2 cavalos e bispo, né? Uma loucura seria isso daqui, né? Mas talvez seria a melhor chance para o Aronian. Ele segue com torre por, dama por. Agora, o ponto todo é o seguinte. Rei H2 e cai o peão de F4 com cheque. Aparentemente melhor aqui pro Carlsen, porque além de tudo o peão de E4 tá caindo, né? Dama G3 foi jogado, dama por E4. E aqui o Carlsen então recuperou 2 peões, né? Ainda assim, galera, difícil progredir nesse final, né? Vamos ver como é que segue. Torre B4 pelo Aronian, bispo D5, dama em F2 e agora cavalo aqui em G6. O que o Carlsen vai fazendo? Vamos reparando qual que é a técnica agora. Porque é o seguinte, o Aronian vai tentar fazer uma fortaleza aqui. E por enquanto tá protegendo o checkmate aqui em G2, né? Como é que o Carlsen vai fazer agora? Ele vai tentar sobrecarregar o Aronian, levar as peças pra frente. Vamos ver que bonita a técnica. Cavalo C2 foi jogado agora. Esse lance ataca a dama, protege a torre. Aqui dama em E7 foi jogado e agora a torre D4 atacando o bispo. O bispo vem para E4, pressionando o cavalo E1. E aqui protegeu mais uma vez em G2. Dama em E5 cheque, aqui rei G1 e o cavalo vem para casa de F4. Trazendo as peças para cima. Torre B4, rei H7, melhorou a posição do rei. Torre B3, cavalo de 6 em D5. Percebam, nenhum lance está fazendo nada de concreto, mas juntos, né, avançando, poderá ali cair num tema de sobrecarga. Vamos ver. Cavalo F3, ataca a dama, dama C7, olha aí, com bastante atividade. A partida seguiu com dama B2 e agora dama C5, cheque, rei H2 e cavalo E3. Notem como foi importante. Aqui tá avançando com as peças. De repente começa a existir ataques aqui na posição, né? Dama D4 propondo trocas. Aqui cavalo em F1 com cheque primeiro e depois de rei H1. O Magnus Carlsen aceita jogar esse final, dama por D4, cavalo aqui por D4. A gente tem par de cavalos e bispo contra torre e cavalo, olha que interessante. Mas o ponto todo é que o Magnus Carlsen consegue mais um peão e isso pode ser decisivo. Bispo por G2, cheque. E depois de rei G1, bispo por H3. Na verdade, o Carlsen limpa aqui os peões do Aronian, né? Não se preocupando com, por exemplo, torre por H3 e rei por F1, porque esse final aqui não tem segredo para as pretas ganharem. São 2 peões a mais. Se fosse um peão só a mais, seria empate. É só as brancas sacrificarem o cavalo no peão, né? 2 peões, vitória easy win aqui, vitória fácil para as negras, né? Então a partida seguiu com torre F3, o Aronian evita cair nesse final que ele sabe que é perdedor, e aqui o Carlsen só tem um lance bom, que é o lance G5, mais uma vez não se preocupando com os temas aqui de levar para um final vencedor. Torre em A3 foi jogado, por enquanto o bispo protegido, aqui rei G6, e agora vamos ver a técnica do Carlsen, vai levando o rei e os peões, olha só. Cavalo em F3, cavalo G3. Aqui a posição tem seus perigos, viu, pessoal? Vou mostrar aqui daqui a pouco um exemplo para vocês verem. Rei H2 atacando o cavalo, cavalo F5, torre A6, cheque, rei H5. Cavalo E5, cuidado, aqui o Magnus Carlsen G4. Torre A3, aqui o bispo vai lá para F1. Torre A4, atacando o cavalo. E aqui G3 com cheque, o único lance da posição aqui. Já começa a ficar difícil de achar lance. Porque existe uma pressão aqui em G4, né? Se você tirar o cavalo que está atacado, vai cair em G4. E aí fica difícil de ganhar com um peão só a mais, né? Então aqui G3 no limite, rei G1 e agora... galera, somente um lance ganha para as negras, somente um lance. E olha, tem que ser rápido, o tempo do Carlsen tá acabando. E ele me encontra o fino aqui, o lance da posição. Porque agora, olha só, o bispo tá atacado e o cavalo tá atacado. Só tem um e tem que ser rápido. Cavalo aqui D3, impressionante que ele sempre tem um recurso, Carlsen, né? E esse lance, então, tá atacando o cavalo D5 e se trocar o bispo salva, né? A partida seguiu com o cavalo D7 aqui pelo Aronian. E agora o bispo volta para a segurança em H3. Cavalo em F6 com cheque. Mais uma vez, o que jogar aqui? Pessoal, por incrível que pareça, rei G5 empata. E o Magnus Carlsen, com pouco tempo no relógio, vai para o único lance rei G6. Ô, Rafa, por que rei G5 empata? Aqui as pretas têm um monte de peça. Peão avançando e tudo, as brancas poderiam ir para a seguinte ideia, cavalo E4 cheque, e aqui você não quer colocar o rei nessa linha, poderia seguir com o rei G6,
e aí cavalo por G3 exclama empataria para as brancas. Depois de cavalo por G3, rei H2 vai recuperar uma das peças, e aqui, por incrível que pareça, não, as pretas não ganham. Esse final aqui é um final empatado, rei torre contra rei cavalo e bispo e peão da torre. É um final empatado, claro que dá pra jogar, dá pra tentar ganhar e tudo mais, mas bem jogado aqui, as brancas empatam. Então aqui tem que tomar cuidado, o Magnus Carlsen faz certinho aqui rei G6, cavalo E4, cavalo F4 e agora a torre em A6 com cheque, que luta! Magnus Carlsen segue avançando com o rei H5, cavalo F6, cheque, rei H4, torre A4, ataca o cavalo, rei G5 protege e ataca o cavalo do Aronian, cavalo E4, cheque, rei G4 protegendo o peão também, cavalo C3, mas depois de cavalo H4, olha que beleza, o Magnus Carlsen conseguiu subir todo mundo, viram que técnica legal? E aqui não dá mais, leva o Aronian, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal, aqui de fato... Uma possível continuação, torre A2, tá vindo checkmate em poucos lances. Cavalo F3, o rei só teria H1, G2 com cheque, o rei só poderia tomar. E o checkmate, não tem como evitar, né? O Magnus Carlsen avançou que avançou e é tanta peça subindo aqui pra cima do rei, o rei não consegue mais fugir. É checkmate daqui a pouquinho, né? Uma partida espetacular aqui do Magnus Carlsen contra Aronian, de classe, de categoria, né? Os dois jogaram demais, mas é impressionante como o Magnus Carlsen consegue jogar com essa precisão absoluta, 94.4, né, contra 87. O Aronian fez até lance brilhante lá, o sacrifício lá em E6, tudo mais, mas não dá, o Carlsen ele é preciso até o fim, né? E aí uma hora não dá, o Aronian não aguentou, fez um lance errado lá. Uma imprecisão aqui, outra ali, né? Jogou torre C1, o cavalo D4, tomou a torre em C1 e por aí foi. E o Carlsen é uma máquina, simples assim, né? Vamos ver a segunda partida entre eles, vamos lá. Magnus Carlsen tem as peças brancas agora contra o Aronian, mas deu pra perceber a diferença de um quase 2.800, né? Diferente da pancada que foi pra cima do Hans Lima, né? Do Hans Niemann. Bom, vamos lá. Cavalo em F6, cavalo em F3, G6. Temos aqui C4, bispo G7. Cavalo C3, roque. E aqui E4 e D6. O Levo Aronian vai pra defesa Índia do rei. Aqui essa estruturinha com cavalo, fianqueto, roque, D6. Vai jogar um E5 ou C5 no futuro. Vamos ver como vai seguindo aqui. Bispo D3, E5 diretamente. Aqui D5, se alguém ficou curioso por que não ganha aqui esse peão logo, né? Toma logo aqui em E5, na verdade não ganha o peão porque as pretas têm cavalo por E4 também, tá? Então, Rafa, mas aí eu jogo o cavalo por F7, eu sou um jogador tático. E aí não dá, porque cavalo por C3 também ataca Adão e as pretas ganham numa variante como essa, né? Cavalo toma, e aqui rei toma, torre toma e as pretas têm uma peça a mais, simples assim, né? Então... as brancas não ganham esse peão por conta de cavalo por E4. Por isso a partida seguiu aqui, por isso E5 pode ser jogado na Índia do Rei. É um lance importante na Índia do Rei. D5 foi jogado, cavalo H5 diretamente aqui pelo Aronian. G3 pelo Magnus Carlsen controlando F4, cavalo em A6. Aqui nós temos o bispo em E2, dama em E8, olha só, vamos aprendendo a Índia do Rei aqui com a Aronian, né? Lances extremamente precisos. Aqui bispo em E3, F5, né? Então o que as pretas estão fazendo? Tiraram o cavalo para dar mobilidade para o peão de F, passaram a dama para dar suporte aqui também na ala do rei e vão avançando agora com F5, vai tentar jogar um F4 e tudo mais, bem legal, né? Aqui é por F5, bispo por F5 e agora cavalo G5 aqui pelo Magnus Carlsen. Que é isso? De olho aqui na casa de G6. A partida seguiu com cavalo B4 pelo Aronian. É muita sofisticação, né? Porque você fala, onde vai esse cavalo? Bom, no momento ele tá ameaçando vir para C2, né? O ponto todo é esse. Vamos vendo aqui como é que o Carlsen vai jogar contra isso. Cavalo de G em E4, olha aí, fazendo bloqueio. Aqui também existiria um lance bem legal que seria G4, né? Muitos de vocês já devem estar vendo esse lance. Não é nada fácil essa variante, porque bispo C2 salvaria uma das peças com o tempo, né? E depois de dama D2, cavalo F4 aqui. Então não é que ganha peça não, esse garfo, tá? Mas poderia ter sido jogado e aqui, de fato, a posição ainda é boa, né? Não daria para jogar um A3 aqui ainda, talvez fosse melhor fazer um roque. A3 parece muito bom, mas não dá para ser jogado, porque cavalo por E2 seria uma possibilidade, e depois aqui de dama por E2, daria para jogar, as pretas ficariam melhores aqui com bispo D3 e tudo mais, né? Salvando aqui a posição. Olha que loucura, né? Então tem muito cálculo envolvido aqui.
e o cavalo ganha a casa de C2, aqui as pretas ficam até melhores, né? Então aqui a 3 não poderia ter sido jogado, você vai seguir com o roque e tudo mais, né? Então já realmente para ver a complexidade aqui da posição, de fato o G4 iria para linhas mais promissoras do que cavalo voltando aqui em E4. O Aronian aproveita esse respiro, volta o cavalo para F6 e o Carlsen protege tudo aqui, né? Ele faz isso, quando o Carlsen percebe que ele tá correndo alguns riscos, ele joga sólido, né? Então a 5 foi jogado, cavalo por F6, bispo por F6 e o cavalo vem para casa de E4. Vamos trocar um pouquinho de peça. Bispo em E7 foi jogado, roque, B6, G4, agora sim, bispo por E4, F por E4, torre por F1, rei por F1 e aqui o Carlsen tá feliz. Por que rei, Rafa? Ó, vamos lá, né? Aqui a casa de C2 é importante manter a casa controlada. Não daria para tomar de bispo? Daria, mas o Carlsen preferiu tomar de rei. E aí eu acho que o Carlsen dá aquela respirada. Quando ele troca as peças assim, dá uma simplificada, acho que ele fica feliz, né? Porque ele fala, ó, aqui eu já não perco mais, né? Agora a dificuldade é o Aronian, vamos ver aqui o 2.800 contra o Carlsen. H6 foi jogado, dama D2. H6 é um lance de classe, né? O Aronian é um homem de garbo e elegância, né? Porque aqui se joga bispo por H6, G5, mantém o bispo preso aqui. Realmente esses caras são surreais, né? E tudo muito rápido. Magnus Carlsen segue com dama D2 e agora bispo G5 propondo trocas. E aqui a dama tá sobrecarregada, né? Ela tem que ficar guardando a casa de C2. Por isso o Aronian não está se importando em perder peão. Porque ele tem sempre contra-jogos aqui, né? Atacando o cavalo em C2. Por exemplo, né? Aqui bispo por G5, bom, seguiu na partida H por G5, mas aqui não dama por G5, porque poderia seguir aqui cavalo C2 com um bom contra-jogo, né, para as negras. Depois de torre D1, por exemplo, o cavalo vem para casa de D4, o bispo é de casas claras e estrategicamente as negras estão muito bem aí pelo preço só de um peão, né? O Aronian sabe o que faz e o Carlsen também sabe de tudo isso, por isso o Carlsen segue primeiro com A3 e depois de cavalo A6 ele fala agora o peão é meu. Passa esse peão pra cá, dama por G5, agora cavalo C5 foi jogado pelo Aroniano, contra-jogo agora aqui no centro. O rei G2 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, cavalo por E4. Ô Rafa, rei G2 pendurou um peão, né? Por que ele não protegeu aí com bispo F3, por exemplo, né? Não é tão simples assim, pessoal. O cavalo entrando aqui em D3 também é muito perigoso, né? O cavalo depois vai vir para F4, vai conseguir um posto aí forte numa casa escura. Então o Carlsen sabe disso e ele preferiu entregar o peão de volta. Olha como esses caras são fera, né? Cavalo por E4, dama E3 e agora o cavalo não tem nenhum posto firme ainda não. Cavalo C5, torre em F1, dama em E7, B4. Tira o cachorro daí. A por B4, A por B4, cavalo D7 e agora dama em E4, centralizando a dama, já pressionando o peão de G6. Cavalo em F8, ultra sólido, rei G3, aqui como joga bem, aqui controlando a casa de H4, como joga bem com o rei esse tal de Carlo. Torre A3, cheque, torre F3, torre por F3, cheque, dama por F3 e aqui E4, atacando. Esse E4, cara, o cara é muito leão armênio, né? O cara pra jogar um E4 contra o Carlsen, é tipo... O cara não tem medo nenhum do Magnus Carlsen, né? Ele talvez saiba que o cara... Mas ele joga... pra cima, né? Realmente 2.800 é monstro, né? A partida seguiu com dama F4, cavalo H7 e H4. Aqui o Carlsen vai ativando sua maioria. G5, garbo e elegância. H por G5, cavalo por G5, parando aqui o peão passado. E agora dando suporte aqui no centro. Dama em F5 foi jogado e agora rei G7, né? Rei em F4 atacando o cavalo. Aqui rei H6. O Aronian protege o seu cavalo com o rei também, mostrando que ele também sabe jogar com o rei. Rei E3 e agora dama aqui em G7 buscando Ares na diagonal de casas escuras. Rei F4 atacando o cavalo. Cavalo H3, rei por E4 e aqui cavalo G5, cheque, rei D3 e dama B2. Aqui então o Aronian assume riscos, né? Ele entregou um peão para poder ir para cima do rei aqui do Carlsen. Bispo D1 foi jogado, agora a dama volta para G7, dama em F4, dama G6, cheque, rei C3 e aqui rei G7. Olha que loucura! O Aronian vai jogando com um peão a menos, mas os reis estão muito expostos, né? Dama em E3 foi jogado, cavalo F7, C5 tentando tirar o posto do cavalo. Aqui BC5, BC5 e dama F6 primeiro com cheque. Dama D4 e aqui cavalo E5 evitando trocas. CD6, CD6 e a gente tem esse final onde o Carlsen tem um peão a mais aqui. Bispo C2 foi jogado. Dama em F3, mas dama dá muito cheque. Aqui rei B2. Dama por G4, recupera aqui o peão e propõe trocas e guardando peças na caixa. Aqui Aronian
E aqui podia até tomar já, né? Podia até tomar, mas aqui eles vão centralizando aqui as peças e tudo mais. Faz uma graça aqui. Ainda tenta ganhar esse final aqui, o Aronian. Eles fazem uma graça aqui, né? E vão até o final aqui, até o empate, até o afogamento. Leva o Aronian contra Magnus Carlsen, sempre um espetáculo ver esses caras jogando. E aqui a gente teve uma precisão de 96 aqui para os dois praticamente, né? Uma partida realmente impecável. É muito bonito de ver quando o Carlsen pega... quando o Carlsen pega um cara de próximo de 2.800, aí realmente já não é mais como, né? Tão facinho assim quanto costuma ser com o resto, né? Aí costuma dar um pouquinho mais de trabalho também, é bacana. Mas é isso, galera. Ainda faltam 2 partidas aqui de um total de 4 entre esses gigantes. No próximo vídeo a gente assiste aí. Amanhã ao meio-dia as demais partidas, no vídeo do meio-dia de amanhã as outras 2 partidas. Tá bom, galera? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!